Neste tempo em que não podemos nos reunir para a escola dominical, vamos gravar um vídeo, o estudo da lição número 17 da nossa revista, na página 83, com autorização do nosso pastor, que nos pediu para fazer esse vídeo. Nesse semestre, temos estudado a respeito da Igreja de Cristo e nesta lição vamos abordar os capítulos 4 e 5 de Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler o texto, porque ele é longo, para não ficar muito alongado. O título dessa lição é Uma Igreja Perseverante e Ousada. Temos como redator do semestre o pastor Ailton Sudário de Souza, que muito gentil e cuidadosamente desenvolveu essas lições, nos instruindo a respeito do fundamento da igreja, suas características e sua missão. Essa lição fala da igreja que não desistiu face às dificuldades e para perseverar na sua missão deve ter atitude de coragem. Uma igreja que obedece a Deus, proclama Jesus e é semelhante a Jesus. A nossa lição, na introdução, traz ao nosso conhecimento o alvoroço causado pelo crescimento rápido do número de pessoas que se convertiam à mensagem do Evangelho. Foi após o milagre da cura daquele aleijado que mendigava a porta do templo. Pedro e João estavam subindo para o templo e o mendigo mendigava na porta, pediu a eles uma esmola. Eles disseram: nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos te dou, levanta e anda. Então foi um milagre a público. E muitas pessoas afluíam ao templo, subiam para orar. Inclusive Pedro e João naquele momento estavam subindo para orar, encontraram aquele homem. E esse milagre é que atraiu a multidão para a atuação dos discípulos, E queriam ouvir, queriam ver, queriam entender em nome de quem, que poder era aquele que os discípulos detinham, que curaram aquele aleijado. Atraída essa multidão pelo milagre, Pedro sobe, para o templo novamente no outro dia, e uma multidão afluiu já para ouvir de novo Pedro, E ele começa a pregar Jesus, afirmar que Jesus é Deus, é o Messias de Deus enviado, e entregando à multidão uma mensagem de paz, de vida, de liberdade, e chamando também o povo ao arrependimento pelo fato de eles mesmos terem matado Jesus. E ainda afirmou, vocês o mataram, mas ele ressuscitou, ele está vivo no céu com o Pai. E com isso ele afirmava que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias enviado. Aquilo alarmou os saduceus, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, que consequentemente eles prenderam Pedro e João, acusando deles estarem agitando o povo com uma mensagem que não era conhecida. Para entender o porquê da prisão dos apóstolos, a razão pela qual os saduceus se revoltaram contra eles, nós precisamos examinar o contexto, o pano de fundo, o momento em que aquilo aconteceu. E nos perguntamos, não eram eles os líderes religiosos judeus? Então por que eles estavam tão exasperados com os apóstolos naquele momento e queriam calar a voz dos apóstolos? Eles não estavam entregando uma mensagem divina? Não estavam levando o povo a um conhecimento espiritual? Então por que aqueles líderes que eram chamados os rabinos, os mestres, estavam tão exasperados com eles? Era a primeira vez que os discípulos enfrentavam a perseguição e justamente
e justamente não pelo povo, mas pelos saduceus, que eram considerados os mestres religiosos da época. Eles não aceitavam o fato dos discípulos ensinar o povo como se os discípulos fossem rabinos, fossem mestres, porque eles é que detinham esse poder de ensinamento. Eles é que eram vistos, né, como os doutores da lei, os mestres, os líderes religiosos da época. Então eles não aceitavam aqueles homens indoutos, sem cultura, pescadores, fazer aquele papel que eles tinham todo o direito. E os discípulos ainda ensinavam acerca da salvação em Cristo, Cristo ressurreto, vitorioso sobre a morte. O Sinédrio tinha matado Jesus, e era justamente o Sinédrio que estava ali, né, presente com os saduceus, os fariseus. Eles eram os cabeças, né, os mestres do Sinédrio. Então os discípulos falavam de um reino que eles acreditavam ser um perigo. Os saduceus acreditavam que esse reino pregado pelos discípulos era um perigo para o governo romano, que detinha todo o poder no momento. A ressurreição de Jesus poderia trazer uma revolução, um novo tempo, um novo pensamento, e eles temiam que o povo se revoltasse contra o poder de Roma, a opressão dos líderes religiosos, né, que eram todos dominados pelo poder do governo de Roma. Então os saduceus eram ricos, eles eram donos de terra, eram detentores de fortuna, controlavam o templo, participavam do governo e, como donos de muitas propriedades, de muitas terras, eles temiam perder esse poder de apoio de Roma e, de repente, ter até os seus bens, as suas terras confiscadas, né? Ou por outra nação, ou pela própria Roma, considerados como revolucionários. Então, o medo deles era o medo de perder a sua posição de homens ricos, de detentores de fortunas. Os fariseus, por outro lado, se opunham a esse governo, mas controlavam a economia. E os governantes dependiam deles, de certa forma, pelo comércio que era dominado pelos fariseus. Os saduceus eram como se fossem os donos da terra. Os fariseus, os donos da economia, do comércio. Tanto saduceus como fariseus, e também os herodianos, eles perseguiram a igreja, mas cada um por um motivo, em causa própria. E o crescimento dos cristãos assustavam a todas essas elites, né? Toda essa elite, porque naquele momento todos eles detinham o poder de governo em diversas áreas. Então, os fariseus, em certa área, eles detinham o poder, apoiado por Roma, porque eles eram os economistas. Os saduceus eram donos de terra, né? Eles eram como se fossem os fazendeiros, os produtores, e eles tinham o apoio de Roma. E Roma, na época, dominava de uma certa forma até o templo, porque até as vestes sacerdotais ficavam em poder do governo. O governo entregava os sacerdotes na hora da ministração, mas eles detinham o poder até de guardar essas vestes sacerdotais. Então era uma opressão. Era como se eles tivessem todo o poder sobre todas as atividades da época. Então surge de repente, nesse contexto, homens simples do povo que seguiam um homem condenado, morto pelos governantes, pelos líderes religiosos e políticos,
afirmando que ele estava vivo, que ele vencera as cadeias da morte e que, assim ressurreto, ele oferecia de graça a liberdade da lei, pesada e dura, e tinha poder para dar vida eterna pelo simples ato de acreditar que ele era o Filho de Deus. Era revolucionário esse movimento. E os saduceus, os fariseus, achavam que deviam ser interrompidos, que deviam ser calados, que o povo não podia tomar conhecimento de uma coisa tão grande, tão maravilhosa. Então, o papel político dos saduceus era interromper qualquer ato que pudesse causar insubordinação dos judeus e manter a paz. O governo esperava que eles mantivessem a paz entre Roma e o povo judeu. Então eles prenderam Pedro, João, interrogaram acerca daquele milagre que havia acontecido e perguntaram a eles, de onde vocês receberam esse poder de cura? Em nome de quem vocês fizeram aquele milagre? E eles responderam, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele que vocês sacrificaram, que vocês mataram, mas Deus ressuscitou da morte. Então, para os judeus, irmãos, a ressurreição significava algo muito maior do que para nós significa hoje. Era uma coisa muito maior, era uma revolução muito grande. Então, os líderes do Sinédrio, o mais alto escalão do governo judeu na época, sabia que haveria um número fabuloso no crescimento dos cristãos se essa mensagem continuasse a ser pregada, a ser disseminada e se espalhando, Então eles ordenam a Pedro e João que se calassem, que não pregassem mais este evangelho, que não pregassem mais esta mensagem, que não falassem mais em Jesus e que não declarasse que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Para eles, isso era um perigo. Mas Pedro estava autorizado por Jesus Cristo e ele estava cheio do poder do Espírito Santo e ele não se calou. Ele já tinha sido revestido, já havia tido o Pentecostes, ele já tinha sido revestido de poder, de autoridade do próprio Cristo para pregar essa mensagem. E assim, nesse momento, já haviam praticamente 5.000 pessoas formando aquele povo de Deus, a igreja que estava nascendo, E um fato que me chama a atenção é que eram contados apenas homens, mulheres e crianças não faziam parte da estatística. Imagine, irmãos, a multidão de pessoas que estavam se aderindo, a crer no Filho de Deus, a crer que Jesus era o Messias, que aquele homem condenado, crucificado, tinha sido morto cruelmente, era o Filho de Deus. Isso, para os judeus, para os romanos, era um perigo muito grande, porque eles olhavam pelo lado político, não pelo lado religioso. Então, esse número, 5.000 pessoas, pode não nos impressionar hoje, um ministério grande hoje, aglomera um número muito maior que este, de membros, de adeptos, de circulantes. As grandes igrejas têm mais membros do que 5.000, mas estamos estudando o momento em que o Evangelho tornou-se conhecido, uma mensagem totalmente nova, num local pequeno, oprimido pela aplicação da lei de Moisés. E foi logo após a ressurreição de Jesus. Então, o momento era esse. Estava nascendo uma igreja, estava se formando um povo que ia confessar Jesus como o Messias enviado de Deus. Irmãos, continuando o nosso estudo, a pregação dos apóstolos no início do
Evangelho foi o primeiro raio de esperança para aquele mundo, né, que não havia nenhum resquício de luz, de esperança, de liberdade. O povo vivia debaixo da lei, nas regras da lei, e os líderes religiosos impunham pesadas obrigações acima dos ombros do povo. Então surge, né, um povo como um rebanho, no qual todos tinham os mesmos direitos, compartilhando seus bens, cuidando dos necessitados, doando voluntariamente as suas possessões, tendo tudo em comum. Esse povo, então, forma a chamada igreja primitiva, um povo separado, né, que devia obediência não a Roma, não a César, mas unicamente a Deus o Pai. Isso o Sinédrio temia. O que o Sinédrio temia com este movimento, com essa nova mensagem, essa pregação de boas novas? Eles temiam perder o domínio religioso que exercia sobre o povo judeu e que dava a eles, né, o direito às rédeas da lei, uma lei dura, opressora, que eles mantinham o povo sob direção. Então a igreja surgiu quebrando o legalismo religioso dessa lei de Moisés. Trazendo o contexto para os nossos dias, podemos dizer que isso é passado, que nós somos judeus, né, que não seguimos a lei, mas acontece que a igreja contemporânea passa por situações bem parecidas com este momento em que os judeus viveram naquela época. Por isso, né, o pastor Ailton, o redator desse primeiro semestre, né, de 2020, ele se preocupa em elaborar essas lições sobre a igreja, seu andamento através dos séculos. Ele vem desenvolvendo os estudos de uma forma sábia, abordando os problemas que a igreja enfrenta hoje, né, com o distanciamento dos seus princípios, das suas normas e regras bíblicas, como foi naquele tempo na igreja primitiva. Eles eram zelosos, eles se mantinham fiéis, né, aos ensinamentos de Cristo, à direção dos apóstolos, eles se mantinham fiéis às suas características, à sua missão de pregar o evangelho, né, de trazer o ímpio à salvação eterna. Então, nosso estudo de hoje fala da igreja, de uma igreja que deve continuar sendo perseverante na obediência a esses princípios, ousada na pregação do evangelho genuíno, sem mistura, simples, claro, como foi no tempo dos apóstolos, aquela mensagem de boas novas, aquela mensagem que trazia esperança, que trazia conforto, né, ao coração do homem. Então a igreja moderna, ela se maculou com as mesmas atitudes dos líderes religiosos daquela época do passado, buscando interesses terrenos. Quantos hoje têm buscado só os seus interesses, né? Usando o evangelho em vantagem própria, se comprometendo com governantes nas campanhas, tomando partido com os governantes por eles, né? A igreja tem se posicionado numa forma política a ter poder de eleger um governante. Então, que diferença tem da época dos saduceus, da época dos fariseus? Que diferença tem? Nenhuma diferença. Os líderes tentaram calar os apóstolos, abafar o caso do milagre. Para quê? Para que Deus não fosse glorificado em Cristo Jesus, para que o nome de Jesus não fosse glorificado, não tomasse forma, não tivesse importância para aquelas pessoas. Porque eles não podiam negar o milagre
e tinha acontecido publicamente. Eles não podiam negar que um homem de 40 anos, aleijado desde criança, mendigo, que mendigava na porta do templo, né, conhecido da população, estava agora de pé, professando a mesma fé em Jesus que os discípulos. Eles não podiam negar isso. Para nós hoje, irmãos, cabe a nós a posição de Pedro, obediente, ousado, entender que nós temos que ouvir unicamente a Cristo, que é nosso Senhor. Nós temos que ter a mesma atitude de Pedro. Pedro disse para aqueles saduceus: importa obedecer a Deus e não aos homens. Devemos entender que a pregação do Evangelho não é uma opção da igreja. Não é uma coisa que, uma coisa que a igreja poderia fazer. Isso não é uma opção. É um dever, uma obrigação, um pedido do próprio Cristo. Quando ele disse, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer será salvo. Então é uma ordenança. Não é uma ordenança imposta, mas é uma ordenança pedida, esperada pelo Mestre. Jesus não obriga ninguém. Ele convida a pessoa a fazer parte, né, do seu rebanho. E os apóstolos, então, após serem soltos, se reúnem, oram, clamam a Deus, né? Falam com Deus sobre a situação e são enchidos do poder e da autoridade do Espírito Santo. Aí torna eles o quê? Muito mais ousados ainda, porque em vez deles se acovardarem, calarem, né? Não pregar mais, muito pelo contrário, eles se fortaleceram na fé e continuaram pregando. Surge então aquela comunidade, né, mais unida ainda, testemunhando da graça de Deus, trazendo seus recursos terrenos para sustentar todos na missão, né? E havia sinceridade, havia amor entre aquele povo. Mas todo esse compromisso, esse ardor em proclamar as boas novas de salvação ao perdido, se esfriou com o passar dos séculos no seio da igreja. A igreja não manteve a sua pureza, a igreja não manteve, né, o seu caráter, a igreja não caminhou através dos séculos na mesma fé, no mesmo propósito, com o mesmo ardor, agindo em obediência, se enchendo do poder do Espírito de Deus. Ela não caminhou assim. Hoje impera o quê? O individualismo. Cada um cuida do que é seu. A indiferença. Ninguém se importa com o outro, como devia ser, né? Frieza espiritual, corações frios, pessoas que levam uma vida de religião, não uma vida de fé, de esperança, uma vida de cristão verdadeiro. É religioso, não é cristão. A religião é uma coisa de homem. A religiosidade, a prática da religião, isso é coisa humana. Tem que haver compromisso com aquele que é poderoso, aquele que é o dono, aquele que deixou a missão para a igreja, de pregar, né? De viver vida reta e santa, de ser como Jesus. Práticas supersticiosas, né? Fé em objeto, coisas que podem trazer benefício monetário para a congregação. Quantas congregações, né, vendem objetos como se fossem objetos mágicos. Avareza, né, dos líderes que visam lucro com a pregação, sem compromisso com o rebanho, com o perdido, levando um evangelho de comércio, comercializando o evangelho de Cristo. Irmãos, que o Senhor nos conscientize, né, do que é ser um verdadeiramente cristão, do que é ser verdadeiramente de Cristo. Uma igreja perseverante, irmãos, ela proclama sempre o Evangelho de Jesus e leva o cristão à obediência. A obediência do cristão a Cristo, o cabeça,
É o seu lema, é o lema da igreja perseverante, atuante, ousada. Pedro ressalta em seu testemunho para nós hoje, né? A obediência sem reservas a Deus, proclamando Cristo, sua ressurreição, seu senhorio sobre a igreja, pregando arrependimento dos pecados, nova vida, transformação de vida, remissão de pecados. A igreja deve pregar, né? Uma pregação que venha trazer ao crente a conscientização de que essa carne, né, que peca, essa vontade de pecar, esse desejo de pecar, tem que ser subjugado, tem que ser aniquilado, né, a nossa carne, para que o Espírito de Deus viva em nós. O crente, ele tem que dar testemunho, né, de ser um crente cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Vive pelo Espírito Santo, imita Jesus, caminha até a perfeição, até se tornar parecido com seu mestre. Por fim, irmãos, o verdadeiro cristão, ele precisa ser semelhante a Cristo. Ele tem que ser como Jesus. O seu testemunho tem que ser o mesmo testemunho que Jesus deu de obediência, né, de perseverança. Jesus perseverou, ele foi até o fim. Ele obedeceu a Deus até a sua morte. E morte condenável, né? Morte miserável na cruz, ele obedeceu. Ele fez tudo o que Deus determinou que ele deveria fazer. Ele cumpriu sua missão. E nós, como cristãos, temos que cumprir a missão. A nossa missão é testemunhar o mundo, a glória de Deus. É trazer o ser humano ao conhecimento desse Deus, à proximidade desse Deus. Alguns que ouvem, mas nunca aprendem, como naquele tempo mesmo, né? Quando eles chamam o renomado Rabino Gamaliel, Gamaliel diz para ele assim: olha, e se esses homens estiverem certos mesmo? Se eles estiverem falando e fazendo essas maravilhas trazidas do próprio Deus, no nome do próprio Deus, vocês estarão lutando contra Deus. Mas eles não quiseram ouvir, eles não se convenceram pelo testemunho de Gamaliel, como hoje mesmo a gente prega, muita gente ouve, mas sabe que é a verdade, mas não quer obedecer, né? Então eles não soltaram Pedro e João, nem com o testemunho do Rabino Gamaliel, que era uma pessoa altamente conceituada no Sinédrio. Eles chicotearam, né? Bateram, judiaram, maltrataram João e maltrataram Pedro antes de soltá-los. E disseram para eles assim: vocês não preguem mais em nome desse Cristo. Mas, mesmo assim, né, sob ameaça de não falar, eles saíram, pregaram, e a igreja se constituiu, e a igreja cresceu, e a igreja foi perseverante em todos os séculos, ousada na palavra, e por isso o evangelho tomou conta do mundo, passou pelos continentes, chegou até nós. Somos gentios, não somos judeus, somos gentios, nós não temos sangue judeu, nós não somos parte daquela primeira leva de pessoas separadas, né? Como o povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja, e ela está no mundo inteiro. Isso graças ao quê? A perseverança, a ousadia, a coragem daqueles apóstolos que não desistiram, mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, né? Mesmo ameaçados, eles continuaram. E assim como aqueles apóstolos, né? Nós devemos continuar firmes, mesmo provados, e nós temos que continuar esperançosos, né? Perseverando, irmãos, na pregação da palavra e, acima de tudo, né, no testemunho. Que Deus tenha misericórdia, né, de nós como igreja e nos ajude a
testemunhar de Cristo.